Shalom, shalom, glória a Deus. Iniciamos agora nossa semana profética. Todas as lives da semana serão de ativação de mover sobrenatural, mover profético sobre a sua vida. Assuntos que vão destravar o teu espírito, abrir teus olhos espirituais, ativar os teus sentidos, te levar a uma dimensão bem mais profunda. E hoje nós começamos com participação especial do apóstolo Jefferson Neto, da New Time Church, em Boston, nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem glorificando a Deus, já cheguem falando em outras línguas. Amém. Ontem não tivemos a nossa live oficial, porque foi domingo. Hoje, segunda-feira, para quem está assistindo ao vivo, hoje é dia 6 de julho de 2020. Shalom, shalom. Bruno, Rivaneide, Jocélia, Norma, Gilza. Tudo bem com vocês, meu povo? Estão animados? Estão preparados? Estão com os poros espirituais abertos para essa semana profética tremenda? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou falando baixinho, estou tentando me habituar a falar um pouco mais baixo, para que o Espírito Santo fale mais alto. Vamos ver se eu consigo, né? Coração a mil, né, Gilza? Isso aí, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Lembrando sempre que essa é a live de número 55 e nós já falamos tantos assuntos tremendos aqui, com tantos apóstolos e profetas. Então, se você não teve acesso a esse material todo, lembre-se sempre dessas palavras: Ministério Ricardo Ribeiro. Então, se você entrar em ministérioricardoribeiro.com.br, você vai achar o link da nossa playlist completa, tanto dessa maratona quanto da maratona de oração em línguas. Você vai também saber mais sobre o nosso ministério, isso no site ministérioricardoribeiro.com.br. E aqui no Instagram, você pode também clicar aqui no nosso, na nossa descrição e falar diretamente comigo via WhatsApp. Tá bom? Temos um grupo exclusivo para que vocês possam ser sempre avisados das lives, do conteúdo. Essa semana vai ter brinde para todo mundo que assistir a live. Para quem não recebeu, né, vai receber nosso manual de atos proféticos, todo mundo que assistir a live essa semana. Vocês estão dizendo que o som está chiando. Esse meu fonezinho aqui amanhã já vai pro lixo. Vou comprar um fone novo. Mas tá chiando muito, gente. Tá dando para me ouvir? Como é que tá? De 0 a 10, qual é a nota que vocês dão pro meu áudio? Enquanto isso, vocês vão respondendo aí. Eu vou vendo se encontro aqui, se o apóstolo já está presente, para eu convidá-lo para a live. Ah, tá bom, gente. Nota 9, ou nota 10. Nota... Tá bom? Ah, então tá bom, glória a Deus. Isso aí. Hoje eu fui ver preço de fone, no fone bom, de um fone de qualidade, daquele sem fio, mas está muito caro. Vou deixar para comprar isso em outra oportunidade. Importante é que vocês escutem o apóstolo Jefferson. Quero que vocês escutem o apóstolo Jefferson, porque hoje o ouro vem diretamente dos Estados Unidos. O fluir do rio de Deus. Amém? Escrevam aí em letra maiúscula: o fluir do rio de Deus. Para eu fixar aqui. Shalom, meu lindo. Paz, meu querido. Como é que você tá? Tô ótimo agora. Amém. Agora, ó, essas primeiras lives da semana só tem voz de ungida. Essa tua voz de narrador internacional aí. Aí amanhã de manhã nós vamos ter o
o apóstolo Judá Bertelli, 11 horas da manhã. Ó, O Judá tem voz de muitas águas, aquela olha, vozinha meu dele. Deus. E amanhã, às 18 horas, teremos o profeta Vinícius Iracet, que tem um vozeirão igual o teu, assim também. Meu Deus. Profeta tem que ter voz boa. Eu tenho que melhorar minha voz, irmão. Se eu quiser entrar Rapaz, mas nesse olha, treinamento aí. depois que eu andei vendo aí as suas lives aí para trás, o máximo que eu posso fazer aqui é miar, viu? Dar umas miadas aqui e torcer para Deus transformar em rugido. Mas olha, Deus ele usa as coisas que não são para confundir as que são, não é Ó, verdade? eu tô torcendo com isso hoje, viu? Deixa eu fixar aqui o tema. Esse é o nosso tema central, né? O fluir do Rio de Deus. Mas, gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu virei aqui, peraí que eu fiz uma bobagem aqui. Fixei. O fluir do Rio de Deus. Mas, quando a gente fala do fluir do Rio de Deus e o rio começa a fluir, a gente já não sabe mais o que vai falar, né? Acabou. Acabou. Tchau. Fica à vontade, homem de Deus. Pode falar aquilo que Deus tem te falado. De vez em quando eu te interrompo para a gente trocar uma figurinha e vamos ver o que Deus Fica à vai vontade. fazer. Fica à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecê-lo, né? O carinho aí do irmão, por indicação da irmã Mônica, pastora Mônica Sampaio. E agradecê-lo, claro que quem convida sempre corre algum tipo de risco, né? Quando não conhece a fundo o convidado. Então eu tomo isso como um voto de confiança e que o seu auditório, esse público maravilhoso que já está conectado e os que ainda vão entrar, sejam realmente ricamente abençoados. Eu sou o apóstolo Jefferson, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos, eu sou de Vitória do Espírito Santo, morei e pastoreei na cidade de Colatina por 10 anos antes de vir para os Estados Unidos. E quando eu estava na cidade de Colatina, eu achava que eu ia ficar por lá, que lá seria a minha aposentadoria e que por lá eu morreria. Porque foi um ministério tão profícuo, um ministério tão abençoado, tão próspero, que eu não passava pela minha cabeça a possibilidade de sair dessa igreja e principalmente mudar para um outro país e recomeçar do zero. Mas aconteceu duas coisas interessantes na minha vida. Quando nós estávamos com a igreja grande, a nossa igreja era a maior igreja da cidade, nós começamos um trabalho lá com 30 e poucas pessoas, era uma igreja antiga que tinha se perdido ao longo do tempo, perdeu toda a sua membresia e tal, e eu e a minha esposa chegamos numa época em que a igreja estava realmente muito baixa e a autoestima muito depreciada, e nós começamos um trabalho lá. E nós começamos esse trabalho exatamente na época em que aquela onda de guerra espiritual estava começando a se levantar no Brasil, né? Muitos congressos de guerra espiritual, muita consciência de guerra espiritual, influência muito profunda do Peter Wagner, da Cindy Jacobs e outros generais do assunto, né? E eu lembro que eu frequentei muitos desses eventos e tal, e a minha cabeça se abriu muito para essa questão da guerra espiritual. E começamos a aplicar alguns conceitos na cidade, Deus foi dirigindo direitinho. Resultado, nós saltamos de 30 e poucas pessoas em pouco menos de 6, 7 anos, estávamos com cerca de 700, 800 pessoas, e até perto de nós sairmos da cidade, quando a igreja sede já estava na faixa de 1.000 pessoas, nós tínhamos aberto mais 5 outros trabalhos. E aí eu estava muito feliz, eu estava satisfeito, estava tudo dando muito certo e tal. Mas aí aconteceu uma segunda coisa. Nós levamos o David Quinlan, que acredito que a maioria deve conhecer, o cantor David Quinlan, que é amigo da gente, eu pastoreei o irmão dele, ajudei a fazer o casamento do irmão, o irmão dele casou com uma das minhas ovelhas. E eu levei na cidade o pai dele, pastor Noel Quinlan. Um homem de Deus, muito tranquilo, muito pacato, mas um profeta de Deus muito contundente, muito preciso quando profetiza.
e é o que eu chamo de unção profética, não é o profeta de ofício, mas alguém que tem uma unção profética, né? Sim. E aí ele pregou na igreja, foram 3 dias de evento, ele pregou na igreja, ele e um amigo dele, da Irlanda, e no final do evento ele falou comigo, olha, eu tenho algo de Deus para te falar, mas eu não posso falar aqui, eu tenho que te falar na sua casa. E eu e o meu amigo aqui, que eu esqueci até o nome do amigo dele, Deus falou conosco a mesma coisa. Aí eu falei, perfeitamente, vamos lá para casa. Aí fomos lá para casa, a esposa preparou uma mesa, um café, uma coisa e tal, e aí estamos ali comendo e tal. Aí teve um momento que ele parou e falou assim, bom, o que eu tenho para falar para você é muito sério. E eu acho que você não vai gostar. Eu falei, pois não, meu amigo, pode falar. Ele falou assim, Deus manda te dizer que ele vai tirar você desta igreja. O seu tempo aqui está acabando e Deus vai tirar você desta igreja porque ele tem um plano internacional com você. E esse plano não pode se desenvolver aqui. Ele vai levar você para um outro lugar, para um outro país. Não disse qual país, disse apenas um outro país. E aí, Deus... Eu falei, ok, perfeitamente. Eu sabia com quem eu estava lidando, que não era um aventureiro, um maluco qualquer, um paraquedista. Eu guardei aquilo no coração. Realmente me impactou, realmente eu não gostei da notícia, mas eu guardei aquilo no coração e fiquei quieto, né? E sempre buscando a Deus, buscando a Deus. E aí começou a acontecer um fenômeno. Deus começou a tirar a igreja do meu coração. Começou a tirar. Nós tínhamos cultos, por exemplo, na terça-feira, o templo lá cabe em torno de 600 pessoas, mais ou menos. E nós tínhamos culto na terça-feira, onde o templo ficava completamente abarrotado. Tudo, cadeiras, corredores, e do lado de fora ficavam as pessoas assistindo pela janela. Era um sucesso o negócio. Mas aí começou a acontecer uma coisa, Deus começou a tirar a igreja do meu coração. Terminava os cultos, todo mundo ia embora feliz, satisfeito, o povo feliz da vida. A minha esposa ia embora com as crianças, eu ficava dentro da igreja com o templo apagado, sentado no altar, chorando. Apóstolo, tem uma coisa que você está falando aí, só para pegar um gancho assim. Toda vez que Deus pede algo, ele trabalha o desapego, né? Exatamente. As pessoas podem ter certeza. Agora, muitas vezes quando a pessoa é desapegada, mesmo assim ela luta para se apegar. Exatamente. É interessante. Tem gente que se apega no desapego. Exato. Né? Enfim, foi uma experiência dolorosa, e aí os meus amigos e tal, gente que gostava de mim, falava, rapaz, você tá ficando maluco, como é que você vai deixar uma igreja dessa, você tá doido, e tal, e uma coisa, enfim. A nossa igreja fez o primeiro congresso internacional de missões do Estado, para você ter uma ideia. E era uma cidade de interior, Sim. Entendeu? E Deus começou a tirar tudo do meu coração, foi tirando, chegou um ponto que eu não tinha mais prazer na igreja, eu não tinha vontade de pregar na igreja, eu não tinha mais nada, aquilo sumiu do meu coração. E aí eu entendi então que tinha chegado a hora de realmente seguir um outro rumo. Eu tinha no meu coração um país do mundo, e quando eu estive na Europa, eu me encantei com a Bélgica. A Bélgica é um país muito lindo, maravilhoso, parece uma casinha de boneca, né? De tão bonitinho que é. E eu sempre com a Bélgica na mente, não, se algum dia eu for morar fora do Brasil, eu vou para a Bélgica. Tranquilo. E aí Deus virou e falou comigo assim, não, você não vai para a Bélgica, eu vou plantar você nos Estados Unidos da América. E eu vou plantar você no norte. Aí Deus falou comigo, você vai para o norte. Quando eu cheguei aqui, em 2001, janeiro de 2001, nós paramos na Flórida, porque eu tinha convites na Flórida. Começamos a pregar na Flórida, várias igrejas e tal, e aquilo começou a dar certo e prosperar, e as pessoas começaram a me pedir para ficar. Pastor, fica por aqui e tal. E aquilo começou a cair no meu coração, porque a Flórida é maravilhosa, né? E aqui e tal, e aí, de repente, eu lembro claramente, um dia que eu estava conversando com o Gerson, aquele que eu te falei que se parece com você, o Gerson, lá na Flórida, e ele virou para mim e falou assim, Jeff, deixa eu falar uma coisa, cara. O plano de Deus, o plano de Deus nem sempre ele é apetitoso aos olhos. Deus às vezes nos diz coisas e nos propõe coisas que inicialmente não parecem muito apetitosos aos nossos olhos. Mas rapaz, fica no plano de Deus e tal. Ele falou isso, aquilo caiu no meu coração. E eu falei, não, eu saí do Brasil com uma informação no meu coração de que eu devo ir para o norte. E eu agradeço vocês e tudo e tal, mas eu estou indo para o norte. Aí subi para o norte, vim para cá, para a região que eu estou, que é o Nordeste americano.
ao estado de Massachusetts, eu estou na região da Grande Boston, eu estou a oeste da Grande Boston. Olha, eu tentei te apresentar aqui, na hora eu ia falar que você é de Massachusetts, mas eu fiquei com medo de errar, né? Porque Eu estou em é Massachusetts. difícil falar essa palavra para nós aqui, né? Exatamente, E aqui eu estou morando aqui desde que cheguei, sempre na mesma região. Tentei sair umas 2 vezes e Deus sempre dizia não, 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 não. Por que eu tentei sair? Porque é uma das regiões mais difíceis dos Estados Unidos. Mais difíceis. É onde as igrejas são menores, entendeu? Igreja mega aqui tem 3 mil membros. Igreja de 3 mil membros no sul é filhote. Lá tem igreja de 60 mil membros, 40, 35, 25 mil membros. É uma região muito difícil, entendeu? E aqui Deus nos plantou. Aí vem a experiência que eu falei para você que eu tive com o apóstolo Amaro. Em 2003, eu fazia parte de um certo ministério que era o maior ministério da região. Tá? E, inclusive, havia um mover de Deus que estava começando nesse ministério, um mover que começou de forma autêntica. E aí, em 2003, eu estava falando com o profeta Amaro ao telefone, também não lembro por quê, eu sei que alguém, um amigo meu, me colocou ao telefone com ele, que eu não consigo reconectar quem foi ou por que a gente acabou ao telefone se falando. Mas aí, falando com ele ao telefone, 2003, ele virou para mim e falou assim, olha, o Senhor manda te dizer para você se preparar, porque o ministério em que você está vai falir. Deus está julgando esse ministério e ele vai falir. Uau, meu Deus! Aí eu parei, ouvi aquilo, mas você não tem noção do que isso significava na época. Imagino. Era um ministério imenso, sabe? Difícil de visualizar, né? A igreja sede imensa, cultos abarrotados de gente, aquela coisa. Ele falou, vai falir. E depois de um tempo ele falou assim, Deus vai retomar o que ele começou a fazer aí através do seu ministério. Falei, ok. Não conheci o profeta Amaro, ainda pensei comigo, meu Deus, esse cara deve estar chutando, não é possível, uma coisa não faz o menor sentido. O tempo passou, muitas coisas aconteceram, experiências boas e ruins e por aí vai. Resultado, hoje, 2020, 17 anos depois, esse ministério que ele citou está completamente falido. Mesmo. Faliu do jeito que ele disse, exatamente. E aí, em 2017, nós começamos a ter alguma... Aí, olha que coisa curiosa. Eu vim ajudar um pastor que era remanescente desse ministério. Vim ajudar esse pastor por um tempo, ele estava ajudando a gente também, eu e a minha esposa, em questões matrimoniais na época, e nós viemos ajudá-lo também, até em gratidão. E aí, quando nós estávamos ali ajudando ele por um período, ele me procurou e falou, olha, eu preciso me aposentar, eu já estou numa idade já razoável, a minha esposa não é saudável, ela tem problema de saúde, eu preciso me aposentar, mas eu não posso deixar esse povo ao léu. Eu queria saber se você assumiria esse grupo. Estamos falando aí de umas 12 pessoas, mais ou menos. Se você assumiria esse grupo. Na época era mais, mas foi o que sobrou, né? Aí eu falei, não, porque não era a minha intenção. Eu queria ficar, sabe, cuidando de questões apostólicas. Nós temos uma faculdade teológica montada, eu tenho um ministério com pastores, com líderes, que eu gostaria de investir nisso, né? Eu falei, pastor, não sei, acho que não e tal, mas... É o seguinte, eu te respeito tanto que eu vou orar ao Senhor. E aí passei 2 meses orando. Isso foi em junho. Passei todo junho, todo julho e parte de agosto orando. E eu pedi a Deus 3 sinais claríssimos que só Deus poderia dar. Deus tinha dado para minha esposa um sonho pouco antes de que nós estávamos andando num lugar aqui, numa mata, onde as árvores estavam todas secas. Tipo como acontece no inverno. Sim. Todas secas. E nós chegávamos numa determinada árvore, pegávamos na mão um galho dessa árvore. E quando nós pegávamos, aquele galho começava a florescer. Uau! Na nossa mão. Esse sonho Deus deu para minha esposa tipo 1 mês antes dessa proposta. Sim. Aí na minha conversa com Deus eu falei, Senhor, eu quero 3 sinais. 2 sinais bem pessoais que eu pedi, e o terceiro eu quero que o Senhor use alguém
para falar comigo sobre o sonho da Zandra. O nome da minha esposa é Zandra. Sim. O sonho da Zandra. Se o senhor me der esses 3 sinais, então eu aceito o convite do pastor em questão. Aí Deus me deu os 2 primeiros sinais e eu fiquei quieto esperando. Aí um dia eu estava conversando com uma irmã do Rio de Janeiro e Deus tomou essa irmã em profecia. E falou comigo assim, desse jeito, hein? Falou comigo assim, aqui está o 3º sinal. Uau! Esse galho vai prosperar na sua mão. Rapaz, agora você imagina que eu quase dei um infarte, né? Quase dei um infarte. Aqui está o sinal, este galho vai florescer nas suas mãos. Enfim, começamos a igreja em 2017, agosto de 2017, e em agosto mesmo, nós já tivemos a primeira experiência com Deus, quando Deus me mostrou um tornado se levantando nos Estados Unidos da América. Acho que todo mundo sabe que é um tornado, né? É como se fosse o ciclone que aconteceu no sul, só que em terra, né? Em terra seca, né? Você levantou aquele tornado que gira, e aí eu vi na visão, quando se levantou aquele tornado dos Estados Unidos. E ele girando, ele começava a cuspir pequenos tornadinhos, assim. Sim. Ele ia cuspindo aqueles tornadinhos pequenos, e eles tinham, esse tornado grande tinha fogo dentro, e os que saíam também saíam cheios de centelhas. E era na época em que os incêndios da Califórnia estavam quase que destruindo o estado. Aí eu pensei comigo assim, olha, eu acho que o Senhor quer que eu ore pela Califórnia. Aí o Espírito Santo falou comigo, não tem a ver com a Califórnia, preste atenção na visão. E aí eu botei atenção e eu vi que esses tornadinhos que saíam, eles saíam e se espalhavam pelo mapa americano, pelo país. Isso em 2017. De lá para cá, várias experiências começaram a acontecer, que nos trouxeram esse momento hoje, onde o Senhor tem me levado a propagar um avivamento, tanto aqui nesse país, que na verdade já começou, bem como no Brasil e em outros lugares do mundo, mas eu tenho focado principalmente aqui no Brasil, porque Deus me deu visões em relação ao Brasil de um grande mover do Espírito que vai remodelar a sociedade brasileira. Amém. Deus me mostrou que a mudança da sociedade brasileira não está no governo. Claro que o governo tem participação, porque são as autoridades eleitas que têm o poder de desfazer iniquidades. Sim. A igreja tem o poder de combater o pecado. Mas a iniquidade, que é o pecado legalizado, só autoridades podem desfazer. Uau. Então Deus levanta governantes que têm temor para começar a trabalhar contra o princípio do estabelecimento da iniquidade, que é o que está acontecendo com o Bolsonaro, é o que está acontecendo com o Donald Trump nos Estados Unidos, é o que está acontecendo na Inglaterra com o Boris Johnson, e outros lugares do mundo. Deus tem colocado governantes que têm temor de Deus e que, portanto, são anti-aborto, anti-casamento do mesmo sexo, anti uma série de legalização de drogas, de uma série de coisas que configuram iniquidades, que é o que a Bíblia diz, as vossas iniquidades é que separam eu de vocês. Então, quando um país vai legalizando pecados, o que acontece? Deus vai se distanciando, porque aquilo vai criando um bloqueio, os céus se tornam de bronze. É aí que entra a necessidade de um mover de Deus na nação, no meio do povo, a partir da igreja, um mover de Deus para restaurar de novo a relação da igreja com Deus e a relação de Deus com o povo, com a sociedade. Porque Deus não se relaciona só com a igreja, Deus se relaciona com as nações, com a sociedade de um modo geral, através de uma série de mecanismos que não dá tempo de falar aqui agora. Então o que acontece? Deus começou um tempo atrás, mundialmente falando, uma onda de restauração dos 5 dons, não é? Começou, eu lembro quando eu comecei a me tornar por gente, eu sou de 1964, quando eu comecei a entender o que era vida, eu já ouvia falar em restauração dos 5 dons do ministério. Uau! Para você ter uma ideia, eu estou com 55, vou fazer 56 anos de idade agora. Aí veio, logo em seguida veio essa onda a batalha espiritual. Depois dessa onda pró-batalha espiritual, veio uma segunda onda de restauração dos 5 dons do ministério, só que agora, essa segunda onda, ela veio com uma profunda compreensão do apostólico e do profético. Por isso que eu me encantei com o seu canal, porque o irmão concebeu isso de uma forma tão espetacular, a necessidade, a urgência de promover isto,
que o seu canal hoje, eu estou indicando para todo mundo que eu conheço, o seu canal hoje é uma fonte de conhecimento tão espetacular que pastores, obreiros, pessoas de um modo geral, precisam assistir essas lives para compreender como que o apostólico e o profético, não desfazendo dos demais, do evangelista, do mestre e do pastor. Mas como eles são relevantes, né? Porque não existe hierarquia nesses 5 dons, que é o que a maioria se engana. Tem muita gente aí adotando o título de apóstolo porque acha que o apóstolo é hierarquicamente maior do que os outros. Nós tivemos aqui algumas aulas com o apóstolo Ricardo Wagner que foram extremamente confrontadoras nesse assunto. Exatamente. E a última, inclusive, nós estamos na live 55. Agora, a 54, ele falou de equipes apostólicas de uma maneira que até eu fui confrontado. Eu falei, meu Deus, como o nosso entendimento ainda tem que evoluir nessa questão da conexão do apostólico, do profético e do papel dos outros ofícios no desenvolver da igreja. Exatamente. Então, por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala sobre o apostolado, ele define o apostolado como aquele que lança fundamentos. Ele mesmo diz, primeiro ele começa falando que nós, o corpo de Cristo, somos como um edifício. E ele precisa desta analogia para o que ele vai dizer logo lá na frente. Ele diz, eu, como sábio arquiteto, lancei os fundamentos. Ou seja, o apóstolo, ele não é hierarquicamente superior. A função dele de relevância é uma questão de primazia. Então, a primazia tem a ver com a necessidade da obra. Não tem como dizer que o indivíduo que lança o fundamento de um prédio, ele é mais importante do que o eletricista que vem por último. Não, ele não é mais importante. Mas se ele não lançar o fundamento, não tem prédio. Eu gosto essa palavra fundamento, tem me confrontado muito, porque ela é o contrário de cobertura, né? Porque cobertura contrário de cobertura. E exatamente. Fundamento fica embaixo. Agora, a gente não depende de teto. Não. Até Deus fala para Abraão, sai da tua tenda, mas nós dependemos de chão. De chão, fundamento. Fundamentos são fundamentais, inclusive. Né? Exatamente. Então, essa restauração, ela tem sido realmente espetacular para o que eu vou compartilhar agora. Uhum. Como que Deus tem trabalhado preparando o fundamento, de novo, o fundamento da igreja para o que está vindo a seguir. E o segundo, se me permite, em 2 minutos, é o profético, né? Que o profético é tão fundamental, tão importante, que, inclusive eu ouvi, acho que você falando há pouco tempo atrás numa live, acho que com o Amaro, o profeta Amaro, dizendo que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? Um texto de Amós, e, em segundo lugar, o fato de que é tão sério o profético que no Velho Testamento, quem tinha o poder de abençoar era o profeta. O profeta que tinha essa unção e essa autoridade de abençoar no Velho Testamento. Sim. Então, o rei governava sobre o povo e o profeta liderava o rei. Uau, tremendo de tão sério que é o ministério profético. Sim, agora, no Novo Testamento, o que Deus fez? O profético ele se desmembrou em quatro vertentes. Não é? Então, o que nos ajuda a entender, por exemplo, por que um apóstolo às vezes se comporta como profeta, por que um pastor às vezes se comporta como profeta, e assim sucessivamente. É porque no Velho Testamento havia um único ofício, o ofício do profeta. Era um ofício, com características diferentes, mas sempre o mesmo ofício. No Novo Testamento, a coisa se tornou um pouco mais complexa. Deus subdividiu ou expandiu, eu não gosto da palavra divisão, expandiu o ofício profético em 4 categorias, que é o ministério profético, a voz profética, a unção profética e as profecias. Uau! Essas 4 coisas hoje perfazem o profético. E tudo isso é porque não dá tempo de dar aqui os textos todos, mas todos eles são biblicamente provados. Mas você vai me mandar isso tudo por escrito de presente, não vai? Mando, claro, mando perfeitamente. Mando perfeitamente. Então, porque agora eu estou sedento disso. O ministério profético é um amaro da vida, que passa a vida profetizando. É o ministério profético. É aquela pessoa que está constantemente conectada com o Senhor,
e a qualquer momento ele pode abrir a boca e soltar algo profético. Ele tem um ministério profético. E esse ministério está em Efésios 4, é o ministério profético. Tá? Só que tem uma outra coisa que as pessoas confundem com o ministério profético, que é a unção profética. A unção profética é diferente do ministério profético, porque a unção profética ela não necessariamente torna o indivíduo conectado o tempo todo, mas essa unção vem sobre a pessoa, sobre momentos específicos, quando certas questões precisam ser reveladas ou quebradas pelo poder profético. Então, há pessoas dotadas com essa unção. Quando a unção se vai, pronto, aquela pessoa, não adianta perguntar nada para ela, o que Deus está pensando, o que Deus esquece. A unção veio e a unção foi, é a unção profética. Tá? E em terceiro lugar tem a voz profética, que são pessoas que elas não dizem assim, diz o Senhor, elas talvez nem em língua falem, elas normalmente falam em tom de pregação ou de discurso, mas elas foram dotadas de uma voz profética, e normalmente essa voz profética ela é geracional. Ela é nacional, internacional e geracional. Pessoas que têm uma voz para a nação, estão sempre falando, e aquilo tem um alcance nacional ou internacional e sempre geracional, entendeu? E em quarto lugar, as profecias, que a gente às vezes chama popularmente de dom de profecias, mas a Bíblia nunca chamou de dom de profecias. A única vez que aparece a palavra dom de profecias na Bíblia, na verdade, aquilo ali é uma adição, porque no original aparece apenas profecias. Por quê? Porque, de acordo com Paulo em Coríntios, é uma manifestação do Espírito, né? É uma manifestação que pode ir e vir. Então, o Espírito Santo manifesta de acordo com o que lhe apraz e ponto final. Então, a compreensão de tudo isso nos leva ao tema de hoje, que é o fluir do rio de Deus. Eu digo, apóstolo, só te interrompendo por um minutinho só, eu digo que Deus ainda na sua graça, bondade de fazer o profético fluir, ainda teria um quinto, entre aspas, um quinto fluir que eu chamo de as fileiras proféticas, que são as ferramentas proféticas que Deus usa para que os santos se movam no profético, às vezes nem diretamente nesses 4 canais. E aí entram os atos proféticos, entra a dança profética, entra a adoração profética, entra a intercessão profética. Mas tudo isso você pode encaixar na unção profética. Porque quando a unção profética vem, você faz coisas que você não imaginava que faria. É mais ou menos como aquela experiência de Sansão. Tem gente que pensa que Sansão era forte o tempo todo. Não. A Bíblia diz claramente que todas as vezes que ele fez algo extraordinário, primeiro o Espírito teve que vir sobre ele. Então havia sobre ele um tipo de unção que produzia aquela força anormal, aquela força extraordinária, que lhe permitia arrancar os portões de Gate, que, segundo alguns historiadores, eram 600 quilos o portão de Gate. Uau. E ele meteu a mão no portão, sacudiu e arrancou aquele portão das pedras. Então você imagina o que era a unção do Espírito sobre aquele homem. Então, ficou muito claro para mim. Dentro da unção profética, você tem todas essas manifestações que você descreveu perfeitamente. E aí no livro de Ezequiel 47, nós temos um texto muito curioso, que nós temos, tanto eu quanto meu filho, que estamos juntos nisso, nós temos explorado isso muito, o Senhor tem nos, de certa forma, nos prendido a esse texto. Ele diz que depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Bom, seria muito bom se tivéssemos tempo para explicar o capítulo, que não dá. Então eu vou me prender aqui a 2 coisas desse texto, porque tem muito mais. Tá? A primeira coisa são as etapas do fluir do rio. Esse rio, ele tem 4.000 côvados de comprimento. Só que o anjo não mede os 4.000 côvados de uma vez e manda Ezequiel andar. Não, ele mede 1.000 côvados de cada vez. E ele só mede o segundo 1.000 quando Ezequiel andou completamente aquela primeira etapa. A primeira etapa. Então ele andou a primeira milha. Aí o anjo vai, mede mais 1.000, e espera ele andar aquela segunda parte, e assim sucessivamente, até que o rio se torne intransponível
águas profundas, como diz o versículo 5, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não se podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Então, a primeira coisa que eu queria destacar, deixa eu ficar de olho no horário aqui. Ok. A primeira coisa que eu quero destacar é que essas etapas, elas são profeticamente inteligíveis e concebíveis. Tá? Primeira coisa é, os tornozelos falam de pés, né? Se você olhar atrás do seu tornozelo, a parte de cima do seu tornozelo, ela é suficiente para cobrir o seu pé. Então essas águas, que a primeira medida que ele mediu, e que ele andou e disse, águas que davam pelos tornozelos, essas águas elas eram suficientes apenas para cobrir os pés de Ezequiel. Tá? E pés falam do início de uma caminhada, é o início de um projeto. Então você começa, Deus te dá um projeto, coloca algo no seu coração para você fazer, como por exemplo a escola de profetas agora que você está começando. O que acontece? A primeira etapa desse projeto são as águas pelos pés. Porque é o início da sua caminhada, é quando você ainda não sabe onde aquilo vai dar, como começar, exatamente como organizar aquilo e tal, o iniciozinho da caminhada. Tá? Se você desistir no início da caminhada, que é onde estão algumas das dificuldades talvez mais profundas, o que acontece? Você nunca vai chegar na segunda fase. E é onde a grande maioria desiste. A grande maioria desiste dos seus projetos no início da sua caminhada, porque é quando as coisas estão obscuras. Primeiro, você ainda não vê abundância de sobrenatural, porque veja bem que Deus está falando com Ezequiel sobre a restauração de Jerusalém, de Israel e do templo. Deus está mostrando para Ezequiel a restauração plena e final da cidade e do povo no milênio. Ok, Ezequiel, é o seguinte, eu vou mostrar para você que o povo vai ser completamente restaurado. Aí Ezequiel vai, mede 1000 côvados, anda com aquela água rasinha batendo pelo pé aqui. Ou seja, não há sinal de sobrenatural, não há sinal de abundância, não há sinal de favor, não há sinal de nada glorioso que nós gostamos de ver. Vamos contextualizar isso aqui para a minha turma aqui, usando o exemplo da oração em línguas que eu bato tanto, gente. Vocês ficam orando e falando, poxa, o apóstolo manda orar 1 hora por dia, 2 horas por dia, mas ainda não vi árvore dando cambalhota, nem estrela cadente. É porque as águas estão no artelho, tem que continuar. Exatamente. Vamos lá, vamos caminhando. Exatamente. Você começa qualquer projeto, planta uma igreja. Deus vem, você não vê, Deus falou comigo em 2000, eu cheguei aqui em 2001, 98, 99. Deus falou comigo que ia me trazer para cá, para os Estados Unidos, porque ele tinha um plano internacional comigo. Eu cheguei aqui em 2001. Apareceu algum plano internacional? Nada. Entendeu? Eu cheguei aqui, eu saí do Brasil, igreja grande, tinha tudo que precisava, eu vivia confortavelmente, e aquela coisa toda e tal. De repente eu cheguei aqui, meu filho, tive que, arrumar trabalho, tive que correr com uma série de coisas, tive que prover uma série de recursos. E pés fala de desgaste mesmo, tanto que quando alguém chegava numa casa no Novo Testamento, tinha que lavar os pés, né? Exatamente. Porque estava ferido, estava cansado. Mas exatamente. Deus, ele espera que você passe por essa etapa para chegar na segunda. Exatamente. Então, eu vivi isso aqui, e os primeiros anos chegou um ponto que, às vezes, calado, porque eu não podia dizer aquilo para minha família, quantas vezes eu ajoelhei e falei, Senhor, eu fiz besteira, né? Pode falar comigo, eu fiz besteira, não fiz? Ter saído do Brasil, ter deixado aquela igreja, eu fiz besteira, não foi? Quantas vezes eu orei a Deus? Virava e mexia, Deus vinha e falava comigo, fica aqui, aguenta firme que eu tenho um plano contigo. E aquilo foi passando. Deus tratou Hoje eu olho para trás, eu não entendo. Hoje eu sei. Claro. Depois que você está lá nadando, mergulhando, você olha para trás e sabe. Hoje eu sei. Eu sei que Deus precisava... A maturidade só é conhecida por quem já a experimentou. Só pode falar de maturidade quem já amadureceu. Exatamente. Quem já passou pelo processo e viveu. Deus tratou comigo em várias áreas da minha vida. Deus me testou, me provou duramente. Deus solidificou meu caráter em outras áreas. Deus fez uma série de coisas comigo nesse período que, se ele não fizesse, não tinha como cumprir a promessa. Não tinha como. Então, hoje a situação é muito diferente. Então, essa primeira fase é uma fase muito difícil. Aí vem a segunda fase.
Segunda fase é a fase do joelho. A gente usa os joelhos para quê normalmente? Para orar. Joelho é associado à oração. Portanto, joelho fala de humilhação e entrega. Quando você passa pela fase dos pés, que é o início difícil, conturbado e etc., aí vem a segunda fase onde Deus vai testar a sua humildade, a sua capacidade de se humilhar. É quando Deus vai quebrar o indivíduo, literalmente. Quebra o indivíduo em todos os sentidos. Porque se Deus tem um plano de colocar na sua mão, meu amigo, algo que vai afetar a vida dos outros, quanto mais pessoas Deus vai colocar você para afetar, mais ele vai te quebrar antes. Fato. Porque vidas humanas são muito preciosas para Deus. Fato. Não tem nada mais importante para Deus do que vidas humanas. Então, o que Deus vai colocar você para influenciar outras pessoas, vidas humanas? Entendeu? Então, dependendo da dimensão dessa influência, ele precisa te quebrar a altura. E ele quebra testando, ele quebra pedindo, ele quebra testando a sua fidelidade, muitas vezes pedindo algo que você está indisponível a entregar. Interessante que no artelho você está andando, mas no joelho você não tem como andar, você está ajoelhado. Não. Ele faz, e você exatamente. Só fala, meu Deus, eu me rendo. Eu exatamente. Não tenho o que fazer. Exatamente. Então, essa fase é uma fase muito importante. Bom, lembre-se que ele só mediu essa fase depois que você completou a primeira. Agora ele mede essa e fica esperando. E aí você fica se debatendo ali, peleja e tal. E outra coisa, quantas vezes nós lidamos com vaidade enrustida? Você está entendendo? Aquela vaidade enrustida que ninguém vê, não aparece publicamente, mas está lá dentro. E ele precisa quebrar isso aí, ele precisa romper isso aí dentro de nós. A gente precisa passar por toda essa milha da entrega, do quebrantamento e da humilhação, para ele medir a próxima milha, que é a milha dos lombos. Os lombos é onde estão os órgãos reprodutores. Uau. Então, os lombos falam de reprodução, discipulado e reprodução. Como é que Deus vai me colocar para reproduzir se eu ainda não fui tratado por ele? Por isso que ele não mede, ele mede e para, guarda a cana. E você está lá se debatendo, às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 15, e ele está lá esperando. Ok, vai que você consegue, vai que você. Aí quando você chega lá, aí ele mede a outra milha, a milha dos lombos, porque é ali que você vai começar a reproduzir. É ali que você vai começar a gerar filhos. Eu gosto muito da palavra paternidade ao invés de cobertura, né? Eu gosto da palavra paternidade, porque é exatamente isso. Você começa a gerar filhos para Deus. Os seus órgãos reprodutores começam a entrar em ação. E você começa a produzir para o reino de Deus. E quando você produz para o reino de Deus nesta fase, que agora vem um alerta, pessoas que estão tentando simular reprodução na fase da humilhação. Eita. Ele não completou ainda a fase da humilhação e já está querendo reproduzir. Aí o que acontece? Acontece o que a gente tem por aí. Igrejas que são cópias dos líderes e não cópia de Cristo. E não cristocêntricas. Entendeu? Pessoas que sabem muito bem gerar pessoas segundo ele, mas não sabem gerar pessoas segundo Cristo. Né? Paulo disse, sejam meus imitadores, mas porque eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Depois que passa essa fase, que eu preciso ver se eu apresento a segunda questão aqui, depois que passa essa fase, vem a fase da profundidade. É o verso 4, né? Chega um ponto em que, verso 5, mediu e agora as águas eram profundas que não dava para atravessar, senão a nado, né? É a fase da profundidade. O que caracteriza a fase da profundidade é o momento em que você não depende mais da firmeza dos seus pés. Você é levado pela correnteza, você é levado pela força do rio, que é quando você aprende a fluir no Espírito. É quando o Espírito te governa, mesmo, governa a sua vida em todos os sentidos, financeiros ou material, espiritual, social, psicológico, em todos os sentidos, o Espírito tem o governo da sua vida e ele nunca assume esse governo forçando a barra. O Espírito Santo só assume o governo que lhe é dado. Ele não assume governo forçadamente na vida das pessoas. Por isso que as 3 primeiras etapas são muito importantes para que o Espírito assuma o governo, gerar esse caráter,
capaz de deixar realmente o Espírito Santo assumir o governo da sua vida. Mas aqui é que vem. No começo do texto diz algo muito curioso, né? O texto diz que, primeiro diz que quando Ezequiel estava andando em torno da casa, ele viu umas águas merejando lá em algum lugar. E o texto diz que era na banda sul do altar. Né? Quem não tem o mapa do tabernáculo ou do santuário na cabeça, o que acontece? Vou mostrar aqui, não sei se todo mundo conseguiria ver, né? Esse é o mapa do tabernáculo. Ali ao centro está o tabernáculo. Sim. E nós temos as tribos, né? A tribo de Levi logo imediatamente em volta e as tribos ao redor do tabernáculo. O que acontece? A tribo de Levi era composta de 3 clãs, né? Os Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Gerson, Coate e Merari eram os 3 filhos de Levi, né? Gerson gerou os Gersonitas, Coate gerou os Coatitas, Merari gerou os Meraritas, né? Gerson e Merari eram responsáveis pela parte estrutural do tabernáculo. Então, quando desmontava o tabernáculo, eles tinham carros com bois. Quando desmontava o tabernáculo, tudo que era estrutural entregavam para Gerson e Merari, para os 2 clãs. E eles colocavam aquilo em cima dos carros e transportavam até o próximo lugar onde a nuvem ia parar, que é outro assunto que não dá para falar hoje. Mas aí o que acontece? Coate, Deus criou uma outra regra. Coate, Deus disse o seguinte: eu quero que vocês deem carros e bois para Gerson e Merari, mas para Coate vocês não deem nada, porque eles transportarão as coisas sagradas e eles devem levá-las nos ombros. Eita! Então o que acontece? Desmontava o tabernáculo, coluna, cortina, não sei o que e tal, tudo nos carros de Gerson e de Merari. Mas o altar, a bacia de bronze, a menorá, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e a arca da aliança iam nos ombros dos coatitas. Só que nós estamos falando, meu amigo, de caminhada pelo deserto, às vezes de noite, às vezes com o sol do meio-dia. E aí o que acontece? Quando Deus distribuiu o tabernáculo, Deus colocou, organizou as tribos, digamos assim, ao redor do tabernáculo, então Levi ocupava os arredores imediatos. Moisés e Arão ficavam bem de frente para o tabernáculo, portanto a leste, né? Ao norte ficavam os Gersonitas, ao norte ficavam os Meraritas e a oeste ficavam os Gersonitas. Agora imagine quem é que ficava do lado sul. Os Coatitas, que eram exatamente aqueles que eram responsáveis por cuidar e transportar o altar. Entendi. Então, olha o que o texto está dizendo. De lá saíram as águas. E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Uma clara indicação que o fluir do rio de Deus começa com aqueles que cuidam do altar. Uau. Aqueles que transportam o altar, que levam o altar nos ombros. Que, meu irmão, é o que nós estamos fazendo, é o que você está fazendo. Eu imagino quantos calos você tem nesses ombros por estar transportando o altar, cuidando da igreja, edificando a igreja, protegendo a igreja, trazendo esclarecimento sobre os dons do ministério, etc e tal, tomando paulada, pancada. Você está entendendo? Depois, a gente não tem tempo aqui, mas eu gosto de falar daquela música Sondani, né, que a gente fala como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como se fosse a coisa mais bonita. Irmão, você quer ser ponte sobre as águas? Dá para a pessoa passar em cima de você e chegar do outro lado? Exatamente. E nem agradecer. Agradecer. Abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, ou seja, Deus vai me lançar para um lugar que eu nem sei para onde é. Uhum. Né? Eu quero ser usado. É fácil cantar, meu irmão, mas é isso aí. Exato. Mas o povo não entende o significado daquilo. Então, os coatitas, eles cuidavam, a Bíblia diz, para quem estiver anotando alguma coisa aí, ou depois quiser ler o texto, que aqui não dá para ler, mas, por exemplo, Números 4, Números 3, 29, 7, 9, são textos que falam tudo isso que eu estou dizendo aqui, tá? A água brotava do lado sul do altar, porque era do lado em que estavam os coatitas. Ela flui do lado sul, porque
o rio de Deus tem compromisso, ele está pactuado com pessoas que cuidam do altar e que carregam as coisas de Deus nos ombros, que não franquiam aquilo que Deus lhe concedeu ou te deu. Então, o ministério não é uma franquia. Eu não posso franquear as minhas responsabilidades. O que Deus me deu, eu que tenho o dever de transportar ou de cuidar daquilo. Aí, Deus tem falado conosco aqui que, deixa eu voltar um pouquinho atrás, o ano passado, a virada de 2018 para 2019, eu tive a experiência mais estranha que eu já tive com Deus, talvez. Eu sempre tiro um tempo de oração em dezembro, buscando a Deus uma visão para o ano seguinte. Aí eu prego aquilo na virada de ano. Em 2018, eu estava nesse retiro de oração e, de repente, Deus me deu uma visão me mostrando todo o ano de 2019. Ele me mostrou numa visão tudo o que ia acontecer comigo, com a minha família e com a igreja em 2019. Um download assim muito doido, muito louco mesmo, difícil até de explicar. Resultado, 2019 foi passando e absolutamente tudo foi se cumprindo. E eu fui antecipando para a igreja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mês que vem vai acontecer isso. Eu tenho mensagens gravadas no meu canal, todas com essas previsões. Deus me mostrou em um só download todo o meu ano de 2019. Quando chegou perto da virada de 2019 para 2020, Deus me levou a assistir um documentário sobre o avivamento da Rua Azusa. Porque lembra que desde 2017 nós começamos a ter experiências sobrenaturais com Deus. Em janeiro, isso na virada de ano, em janeiro de 2020, eu fui para um retiro de oração, eu, meu filho e um outro pastor. Fomos para um local aqui perto orar, isolado. Nesse local, nós estávamos na noite de sexta-feira orando e de repente veio a glória de Deus, entrou no quarto e nós três fomos assim jogados ao chão de uma forma muito poderosa e Deus me abriu uma visão, foi uma visão muito curiosa, que essa visão foi diferente porque eu estava com os olhos abertos. E de repente sumiu a parede na minha frente assim e eu comecei a ver as ruas das cidades sendo invadidas por uma luz colorida de várias cores. E parecendo aquele gráfico de ondas de rádio FM, sim, quando ela sai da antena e ela corre pelas ruas, parecia aquilo, aquela luz ia invadindo as ruas, entrava nas cidades, uma coisa tremenda. E aí eu falava em visão, falava, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, esta é a minha glória que está por vir. Meu Deus. E aquilo foi muito poderoso, nós gravamos aquilo em áudio, foi um negócio muito tremendo. Muito bem, pouco tempo depois, coisa de, 15, 20 dias depois, eu estava orando no meu quarto, e aí eu fui assistir esse vídeo que Deus acabou colocando na minha mão sobre o avivamento da Rua Azusa. E quando eu estou assistindo esse documentário, no documentário eles anunciam uma profecia do pastor William Seymour, que foi o pastor do avivamento lá. Sim. Ele profetizou em 2013, em 1913, que 100 anos depois, Deus tinha visitado ele numa visão de noite, e dito para ele que 100 anos depois a nuvem da Rua Azusa voltaria, que aquele avivamento voltaria sobre a terra. E ele não sabia que a mesma profecia estava sendo entregue pelo presidente das Assembleias de Deus, em 1913, e por uma pastora chamada Maria Woodworth, aqui de Chicago, que estava também profetizando basicamente 3 profecias idênticas estavam sendo produzidas no mesmo ano. E aí Deus me mostrou aquilo, e eu vi aquilo no documentário e fiquei impactado. Falei, meu Deus, então fui fazer os cálculos. O que acontece? O avivamento da Rua Azusa começou em 1906, e a data oficial do término é 1931. Então, ele durou 25 anos, embora alguns especialistas dizem que o auge dele foi por 10 anos. Mas ele chegou a durar 25 anos. Então, sim, a janela do centenário de Azusa começou em 2006 e termina em 2031. Tá aberta? Aberta. E aí eu orei aquilo e eu caí de joelhos e comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, aí sim, eu assistindo aquilo, o Senhor falou comigo desse jeito. Você sabia que ninguém ainda reivindicou essa promessa? É isso aí.
É E isso aí. imediatamente me veio ao coração o texto de Daniel 9, 2 e 3. Que Daniel está lendo os livros e falou: eu me dei conta que o cativeiro deveria durar 70 anos. Nos livros dizem que são 70 anos. E já tinha passado o tempo, porque embora a ordem saiu com Aham. 60 anos de cativeiro, Aham. mas daí levou um tempo longo, o povo ficou no cativeiro sem necessidade. Porque não houve alguém que se colocasse nessa Ninguém se brecha. levantou para se colocar na brecha e reclamar aquele legado. Olha aí, E aí Deus gente, isso falou é comigo. forte, hein? Deus falou, você sabia que Apóstolo, ninguém nós reivindicou. temos 4 minutinhos. Vamos terminar Não sei se agora. vai dar tempo. Dá tempo, tá? Deus falou, você sabia que ninguém reivindicou? Eu caí de joelho e falei, Senhor, perdoa a minha pequenez, mas eu estou aqui, o que eu devo fazer para reivindicar isso? Deus falou, vá lá em Azusa e fique lá em jejum e oração. Uau. Que foi o que aconteceu. Eu fui para Azusa em março, dia 2 de março, fiquei lá no local onde era a igreja, 3 dias em jejum e oração. Uhum. Que aí pode ser uma outra live, um outro dia, as experiências que eu tive com Deus lá, Vamos marcar. que redundaram na quarentena. Eu cheguei de viagem e eu profetizei a quarentena, porque Deus Uau. falou comigo lá, disse, diga para a minha igreja que eu vou tratar com ela em casa. Preguei dia 8, preguei no domingo seguinte, no outro, todas as igrejas estavam fechadas. Amém. Olha, gente, vou fazer uma coisa aqui. Ó. Como a live vai terminar em 3 minutos, nós vamos fazer o seguinte. Essa live aqui vai ficar salva e vamos voltar daqui a 3 minutos para falar bater mais um papinho aqui com o apóstolo. Dá tempo da gente bater um papinho de 10, 15 minutos, apóstolo? Dá tempo. Tá? Só para não ficar cortada a sua palavra. Mas Perfeito. eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Essas águas que vieram debaixo do templo, não deu tempo para o apóstolo falar, porque essa mensagem dele é bem mais longa. Mas ela vinha de encontro às águas do Mar Morto. Quando o profeta saiu andando, ele estava no Mar Morto. E quanto mais ele andava, mais ele estava próximo das águas da vida. Uhum. Era um encontro das águas, como tem lá em Manaus. O encontro das águas do Mar Morto até as águas do Rio de Deus. E quando ele chegou naquele lugar onde devia chegar, que era o lugar profético, o lugar que não se dava para atravessar somente a nado, e não era qualquer nadador, senão ele mesmo teria nadado e atravessado, Deus falou, agora você pode voltar, porque aquilo que estava morto está vivo. Uhum. E ele voltou e ele viu os peixes que estavam mortos vivendo, as árvores mortas dando fruto. Então, eu quero aproveitar esse momento para, junto com o apóstolo aqui, já que é uma live profética, declarar sobre a sua vida que tudo aquilo que estava morto vai viver. Você que tem entrado nessa dimensão, tudo aquilo que estava morto, nós declaramos vida. Amém, apóstolo? Amém. Profetizamos o rio de Deus, Concordo vindo 100%. sobre tudo aquilo que está fechado, aquilo que está travado na sua vida, na sua saúde, no seu ministério e principalmente no seu chamado espiritual. Amém? Recebe isso. Agora eu tenho um convite para vocês. Vou sair agora e vocês têm o desafio de entrar na live em tempo recorde para o apóstolo fazer as considerações finais deles para vocês, que eu acho que isso é relevante, e liberar um decreto sobre a sua vida. Então, para o YouTube, fica por aqui. E para quem está assistindo ao vivo no Instagram, vamos sair e entrar novamente agora. Em 2 minutos, vocês entrem em tempo recorde.